Olá, meus amados, minhas amadas, meus queridos, minhas queridas que nos acompanham em nossas aulas de Direito. Continuando com o nosso curso preparatório do exame de ordem da OAB, segunda fase em Direito Penal, em nossas últimas aulas, nós falamos do inquérito policial, da prisão e liberdade provisória, da prisão preventiva, da prisão temporária e da ação penal privada. Nesta aula de hoje, nossa quinta aula, já finalizado o tópico 3, nós iniciaremos o tópico 4 do curso, que inicia com a ação penal pública. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos que fizessem sua inscrição no nosso canal, nos ajudem a ajudar vocês. Deixem seu like e façam comentários para que eu melhore o conteúdo das aulas. Bom, iniciemos. A ação penal pública é o exercício do direito subjetivo de pedir o pronunciamento jurisdicional para a aplicação da lei penal a um caso concreto. Isso está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. A ação pública, ela pode ser condicionada ou incondicionada. Se diz condicionada quando é mediante representação do ofendido, e incondicionada é a petição inicial da ação penal pública oferecida pelo Ministério Público contra o agente de fato criminoso, conforme está previsto lá no artigo 24 do Código de Processo Penal. É uma peça de acusação que inicia o processo, feita pelo representante do Ministério Público, que leva ao conhecimento do juiz a ocorrência de um fato criminoso. Para que não seja considerada inepta, consequentemente rejeitada pelo magistrado, deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelas quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha. O que devemos observar sobre a denúncia estão previstos nos artigos 12, 16, 24, 25, 28, 29, 40, 41 e 46 do Código de Processo Penal. E artigos 16, 100, parágrafo 3º, 102, 103, 110, parágrafo 1º, 117, inciso 1, dentre outros do Código Penal. Da denúncia e da rejeição, certo? De denúncia ou da queixa, e o sistema de impugnação. Da rejeição, da denúncia ou queixa, as causas são: a rejeição, a rejeição da denúncia é o ato pelo qual o magistrado analisa o documento e recusa o seu recebimento, impossibilitando o início da ação processual penal. Esse ato ele deve ser motivado, levando em consideração as hipóteses previstas no artigo 395 do CPP. Suas hipóteses, certo, são quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, faltar justa causa para o exercício da ação penal. Quando for manifestamente inepta, é considerado manifestamente inepta quando não for capaz de atender aos requisitos previstos no artigo 41 do CPP. Ou seja, que a denúncia deva conter o máximo de elementos de forma a embasar o seu recebimento pelo magistrado, no qual exige-se descrição individualizada da conduta e que cada agente e a especificação de todos os elementos do crime. Caso a denúncia não seja recebida por ser inepta, será possível interpor recurso em sentido estrito. Isto porque a decisão da rejeição
é uma peça acusatória. Ela não tem efeito de coisa julgada material. Ela é tão somente formal. Por sua vez, também é viável o envio de uma nova denúncia ao magistrado com todos os requisitos preenchidos. Quando falta pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, o exercício dessa ação, ela envolve, quando falta o exercício dessa função, ela envolve os requisitos para a criação de uma relação processual dotada de validade. Esses pressupostos processuais podem ser divididos em subjetivos, que são partes com capacidade processual e postulatória, e o juiz devidamente investido na função competente e que seja imparcial. É extrínseco pela inexistência de fatos impeditivos ao prosseguimento da ação, seja por litispendência ou coisa julgada. É intrínseco porque se fala da regularidade no procedimento. É o interesse de agir, é o interesse e a legalidade de agir. Em resumo, as condições para o exercício da ação penal são as seguintes: possibilidade jurídica do pedido, prova da existência do crime e indício de autoria, a acusação que deve conter o fumus comici delicti, o interesse de agir, que precisa existir a chance concreta de punibilidade, ou, no caso de inexistência de causa de extinção de punibilidade, da legitimidade para agir, que é o Ministério Público, que é a parte legítima para promover a ação penal pública. Quando falta justa causa para o exercício da ação penal, essa expressão ela é considerada para se referir à quantidade mínima de embasamento legal e suporte fático que seja capaz de justificar o recebimento da peça acusatória e o início da ação. Assim, a falta de justa causa para a ação penal se refere à inexistência de qualquer tipo de elemento indiciário que embase a existência de crime ou que não seja capaz de identificar a sua autoria. E o que fazer no caso de que o juiz ele rejeite a denúncia, tá? Que é o caso de impugnação? Caso o magistrado entenda por rejeitar a denúncia, a parte poderá interpor o recurso em sentido estrito, previsto no artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal. Por outro lado, caso a denúncia seja recebida pelo juiz, o réu também terá a possibilidade de impetrar habeas corpus com o intuito de trancar o processo, que está previsto lá no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. No caso de rejeição, devemos observar o artigo 89 da Lei 9.099 e a súmula 707 do STF. Quando se trata de funcionário público, quando a denúncia ou queixa, contra a denúncia ou queixa de crime, a defesa preliminar ela tem um rito especial. Esse rito especial está previsto lá no 312 ao 327 do Código Penal. A denúncia ou queixa ela tem uma peculiaridade, certo? Que deve ser apresentada ao juiz antes do recebimento da denúncia, que tem como objetivo da defesa impedir que o juiz receba a denúncia, rejeitando e preservando o funcionário público de figurar no polo passivo de um processo criminal. É uma peça exclusiva da defesa e seu momento de apresentação é após o oferecimento da denúncia ou da queixa. É um procedimento com rito especial, com prazo de 15 dias, conforme está previsto lá no 514 do CPP. E como identificar a peça? O enunciado ele vai dizer que foi oferecida denúncia contra o funcionário público antes da acusação ser recebida, e que a defesa deve apresentar uma prévia para que a denúncia não seja recebida pelo juiz. Bom, vamos fazer uma pecinha rápida. Temos um exemplo aqui
de questão de defesa preliminar. A questão simulada é: Ivan, funcionário público concursado, exigiu para si diretamente em razão da função que exerce vantagem devida de 18 mil de Luiz, que se sentiu ofendido em seu patrimônio, pois teve um desfalque significativo em sua receita mensal. O Ministério Público, ao tomar ciência do fato pela mídia, prontamente ofereceu denúncia contra Ivan por concussão. A denúncia foi recebida e Ivan, após a respectiva notificação, procurou o seu escritório em busca de apoio jurídico. Qual peça cabível aí? Nós acabamos de falar da defesa prévia de funcionário público. Tá? Então, o endereçamento dessa peça deve ser feita ao juiz estadual da vara criminal, certo? Ivan já está qualificado, não é necessário você qualificar, ele qualificado nos autos, vem perante Vossa Excelência apresentar a defesa preliminar, com fulcro no artigo 514 do CPP e das razões. Aí você vai falar dos fatos, do direito, certo? E do pedido. Tá? Por fim, pede deferimento, local, data, advogado 3 pontinho, OAB número 3 pontinho. Falamos agora das questões incidentais, das exceções, que é a primeira de incompetência, né? Exceção de incompetência. Todo juiz, ele tem jurisdição e deve dar fundamentação jurídica adequada a cada caso concreto. No entanto, nem todo juiz tem competência para processar e julgar certos casos. Portanto, quando um juiz for julgar um caso ao qual ele não tem competência para isso, ou desrespeitar qualquer regra de competência, pode ser alegado contra esse juiz a exceção de competência, fundamentado no princípio constitucional do juiz natural. A incompetência ela pode ser absoluta ou relativa. Quando se fala de distinção entre competência absoluta e relativa, as consequências práticas que uma ou outra trazem são bem diferenciadas. Por exemplo, a incompetência relativa faz com que somente os atos decisórios sejam anulados, de acordo com o que está previsto no artigo 567 do CPP. O seu reconhecimento pode ficar condicionado à apresentação da prova do prejuízo. Já se tratando da nulidade absoluta, independerá a prova do prejuízo. Ele é presumível. Não se aproveita nenhum dos atos até então praticados no processo. O legislador, preocupado a respeito dessa competência, ele estabeleceu os critérios de incompetência regulados no artigo 108 e 109 do CPP. Contra a decisão que reconhecer a incompetência do juízo, cabe recurso em sentido estrito previsto no artigo 581, inciso 2 do CPP. E contra a decisão que julgar procedente a exceção de incompetência, também cabe recurso em sentido estrito, conforme está previsto no artigo 581, inciso 3. Não há recurso cabível em decisão que rejeita a exceção de incompetência. Nesses casos, o advogado deve buscar recurso através de habeas corpus, nas hipóteses de constrangimento ilegal, ou alegar em eventual preliminar de recurso de apelação. Por fim, se o juiz não se reconhecer incompetente para o feito, cabe a exceção de incompetência do juiz previsto no artigo 95, inciso 2 do CPP. Essa exceção, porém, não é o único meio que a lei dispõe para dirimir questões relativas à competência, pois se o juiz a quem for remetido o processo não se reconhecer competente, argue-se o conflito de jurisdição previsto no artigo 113. O processo de exceção de incompetência de juízo é regido pelo artigo 108 e 109 do CPP e dispõe que
A exceção deve ser oposta verbalmente ou por escrito, no prazo da defesa, embora o mais comum seja a utilização de petição escrita juntada aos autos pelo interessado. Vamos ver uma questãozinha simulada. Ivan está sendo preso criminalmente pela prática de delito de roubo consumado na cidade X, sendo preso, porém, na cidade Y. O agente do Ministério Público da comarca Y ofereceu denúncia contra Ivan. Após o respectivo recebimento da peça acusatória pelo magistrado, foi devidamente citado. Diante das regras processuais penais de competência, tome as medidas processual cabível. Qual peça aqui que nos indica? Nos indica uma peça de exceção de incompetência. Ivan cometeu o crime na cidade X e foi preso na cidade Y, denunciado na cidade Y, e o magistrado, certo, denunciou na cidade Y. Portanto, há aí uma exceção de incompetência. O endereçamento deve ser ao juiz estadual da vara criminal daquela comarca. Não deve se fazer qualificação de Ivan, pois ele já está qualificado nos autos, e perante Vossa Excelência propor ou opor aí o nome da ação, que é exceção de incompetência, conforme está previsto nos artigos 95, inciso 2 e 108, ambos do Código de Processo Penal. Cita os fatos, tá? Vai lá para o direito, cita o artigo 70 do Código de Processo Penal, certo? Faz o pedido, tá? Pede o deferimento e, por fim, local, data, advogado OAB, número OAB, advogado 3 pontinho, OAB número 3 pontinho, tá? Esta é a peça para esse tipo de ação de exceção de incompetência. Da exceção de suspeição e impedimento. A exceção de suspeição é um meio de defesa dilatório e processual. A sua finalidade principal é afastar o juiz da causa por suspeita ou parcialidade, e que pode ser interposta contra promotor, perito, intérprete, jurados e até os funcionários da justiça, de forma que o juiz, obrigatoriamente, ele tem que ser imparcial. E, caso haja suspeição da sua parcialidade, a parte pode opor a exceção de suspeição, conforme está previsto no artigo 254 do CPP. Os tipos de exceção passíveis de interposição estão elencados no artigo 95 do Código do CPP. Já na exceção de impedimento, ela não menciona diretamente no Código de Processo Penal, porém, elas estão com suas causas listadas nos artigos 252 e 253 do Código Penal, do Código de Processo Penal. E o vínculo se dá diretamente, não pela relação entre o juiz e uma das partes, mas do juiz ou um de seus familiares. E o processo em julgamento, certo? E de seus familiares, e o processo de julgamento, seja por interesse final ou por ter participação em outra função, tá? Tal como seja de testemunha, por exemplo, né? Além da exceção perante o juiz de direito, podem ser o incidente arguído em face do Ministério Público, pois o Ministério Público, os membros dele, eles atuam como parte ou fiscal da lei e também devem agir com imparcialidade, ou seja, defendendo o interesse da sociedade e não de particulares. Vamos ver uma questãozinha simulada sobre o assunto? Aristide, magistrado nessa cidade, figura como autoridade judiciária competente para decidir demanda em que leva em que Ivan está sendo processado criminalmente pela prática de crime de esbulho possessório previsto no artigo 161, parágrafo 3º. Ocorre que Jocasta, esposa de Aristide, esposa lá do magistrado, é parte na mesma ação penal, pois foi vítima do crime em tela. Como advogado, adote a medida processual pertinente. Ou seja, a questão nos leva à exceção de suspeição do juiz Aristide, né?
Então, deve ser endereçada ao juiz estadual, o seu endereçamento, tá? Não precisa qualificar o IVAM, porque já está qualificado no processo. Vem perante Vossa Excelência propor a exceção de suspeição, tá? Não é necessário você destacar o tipo da ação, né? Coloca os fatos, tá? E do direito, com efeito no artigo 254, parágrafo 3º do Código Penal, 254, que é o juiz deve se julgar suspeito, tá? E faz o pedido, certo? Arrola as testemunhas com seus nome e endereço, pede deferimento, local, data, advogado 3.1, OAB número 3.1, ok? É uma peça de exceção de suspeição. Vamos agora para a exceção de ilegitimidade da parte. A exceção de ilegitimidade da parte, ela é interpretada como, ela pode e deve a parte interessada propor a exceção de ilegitimidade da parte quando for legitimamente para que a ação penal seja proposta. Então, o que estamos aqui afirmando é que pode a parte interessada propor a ação de ilegitimidade da parte quando faltar legitimidade para a ação penal, para que ela seja proposta, tanto em relação à legitimidade ativa quanto à passiva, ou propor quando faltar legitimidade de validez processual referente à capacidade para estar em juízo. É um meio de defesa dilatória que busca retirar do polo ativo do processo, pessoa que não deveria figurar ou deveria estar como autor do processo. Tal incidente pode ser instaurado a qualquer momento do processo e ser reconhecido de ofício pelo juiz, acarretando em anulação dos autos, podendo ser retificados os arquivos, e se o processo for anulado desde o início, cabe recurso. Se anulada apenas a parte dele, a decisão é irrecorrível. No mais, o juiz pode determinar a exclusão de um ou mais réus, prosseguindo a ação contra os demais. Vamos ver uma questãozinha simulada sobre o assunto? Ivan foi denunciado pela prática de crime de fraude de execução civil, porque teria supostamente simulado dívida para dar aparência de insolvência e não adimplir seu credor munido de título executivo judicial. Mesmo diante do silêncio absoluto da vítima, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Ivan. A denúncia foi recebida. Como advogado de Ivan, adota as medidas cabíveis. Aqui, notório, a exceção de legitimidade da parte. O crime, ele é de ação pública penal privada, tá? Portanto, o Ministério Público não devia intervir, tá? É uma peça típica de exceção de ilegitimidade da parte, que deve ser interposta, que deve ser endereçada ao juiz de direito da vara criminal estadual. Não precisa qualificar Ivan, porque Ivan já está qualificado. Venha respeitosamente à presença de Vossa Excelência, opor ou propor, aí vai destacar o tipo da ação, que é exceção de ilegitimidade da parte, nos termos do artigo 95, inciso 4, 110 e 111 do CPP. Expõe os fatos, cita lá os prazos, que é lá do artigo 38 do CPP, tá? E que o Ministério Público não é parte legítima na ação privada, e no pedido, que é requerer declarada nulidade, tá? Pede deferimentos, local e data, advogado 3.1, OAB número 3.1, tá? Fiquemos por aqui.
Em nossa próxima aula, que será a nossa sexta aula, nós falaremos da exceção de coisa julgada, de requerimento para habilitação como assistente de acusação, da resposta à acusação, do pedido de absolvição sumária e seu recurso, dos memoriais, da sentença absolutória, dos memoriais do júri da primeira fase do tribunal do júri. E aí, então, passaremos para o nosso quinto tópico, que vem a tratar dos recursos. Obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês, certo? E desejo uma boa prova na segunda fase do exame da OAB. Obrigado e até a nossa próxima aula.